Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Sexo e Destino. Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Hoje, o capítulo 13. Tornei ao Flamengo apreensível. Não consegui auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Aqui tem uma nota do autor espiritual. Diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens às longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio do plano espiritual. Ou seja, eles têm um telefone celular, um comunicador como tinha antigamente, então não foi nem por pensamento, foi por equipamento. Mas, continuando. Viria a noitinha, não mais cedo à vista de inadiáveis obrigações. Seria desaconselhável qualquer recurso a Neves, que sabia ocupado, e talvez providencialmente ocupado, já que as dificuldades morais se esboçavam no labirinto e algumas ameaças de irritação nos frustrariam objetivos e movimentos. Amigos outros, de cujos préstimos seria lícito dispor, jaziam longe do assunto. Era forçoso agir só, trabalhar por mim mesmo. O momento não comportava aflições inúteis, necessário manejar os recursos em mão. Para intervir sem vacilações, julguei prudente ouvir o acompanhante desencarnado de Cláudio, que eu desconhecia de todo. A princípio, encontráramos dois. Entretanto, apenas um deles se mantinha constante, aquele cuja inteligência aguçada me ferira a atenção. Não seria justo investigá-lo, perquirir-lhe os anseios? Rememorei experiências anteriores, em que, juntamente de outros amigos desencarnados, modificara a apresentação externa através de profundo esforço mental. Aspirava a fazer-me visível à frente daquele amigo enigmático, que claramente habitava o lar dos Nogueiras. Poderia transfigurar-me, adensando a forma, como alguém que envergava roupa diversa. Recolhi-me em ângulo tranquilo à frente do mar. Orei, buscando forças. Meditei fundo, compondo cada particularidade da minha configuração exterior, espessando traços, mudando o tom de minha apresentação habitual. Quase uma hora de elaboração difícil esgotou-se, até que me percebi em condições de empreender a conversação cobiçada. Faço eu um parênteses aqui. Mais uma vez, a gente vai destacar que quando um médium vê um espírito, nem sempre ele é aquilo que o médium está vendo. Como vimos, o André se disfarçou. Ele se apresenta com uma aparência diferente, um comportamento diferente para atingir os objetivos de salvação à garota. Certo? Vamos continuar. Não me autorizava a perder um minuto. Avancei prédio acima, batendo a porta cerimonioso. Aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. Olhou-me desconfiado, de alto a baixo, esquadrinhou-me os instintos, ou melhor, esquadrinhou-me os intuitos. Humilhei-me, vulgarizei a linguagem quanto pude. Semelhante atitude era indispensável pela minha necessidade de informações. Atento a isso, afetei absoluto desinteresse pelos moradores do apartamento, centralizando nele o núcleo natural de minha atenção. Expliquei andar procurando um amigo, perguntei pelo outro camarada que vira, ali, dias antes. Via-o juntos, precisamente naquele local, quando transitava no corredor, entretanto, passava apressado a peso de obrigações. Guardara, porém, a impressão de que o companheiro cujo encontro ambicionava era ele. Esse era o expediente mais simples que me ocorreu a cativá-lo, conversando com o espírito de submissão e fraternidade naturais, de modo a ganhar-lhe alguma confiança e carinho. Ele pareceu sensibilizar-se. Tratou-me com generosidade acidental de um fidalgo que não desmerecia por dar migalha de consideração a um mendigo. Compleição robusta e enorme, tocou-me o ombro com a destra, ensaiando o gesto de quem se prepara a despachar.
polidemente, uma pessoa inoportuna, e catou minudências. Analisou-me, prescutou-me, repisando inquirições, inteirando-se do exato momento em que os vira reunidos e reconhecendo os detalhes que conseguira, de minha parte, mencionar, esclareceu tratar-se de um amigo que costumava hospedar-se de vez em quando para o reconforto de uns drinks. Naquele momento, contudo, não estava. Ao que sabia, recreava-se numa casa em Brás de Pina, cujo endereço indicou. Lamentei, solicitei-lhe o nome. Estava reconhecido a gentileza do recolhimento e tornaria ao Flamengo em outra oportunidade. Estimaria nomeá-lo com a possível intimidade quando voltasse, na hipótese de ser constrangido a perguntar por ele a desconhecidos. Ele não se fez de rogado, respondeu cortês. Chamava-se Ricardo Moreira. Em alguma necessidade, porém, bastaria o que designasse, tão só por Moreira. Era estimado, possuía numerosas relações, contava com muitas afeições no prédio. Se chegasse a vê-lo de novo, em companhia de colegas ao qual me reportava, que o sacudisse, despertando-lhe a atenção. Até ali tudo bem. Era necessário, entretanto, que eu lhe examinasse as mais íntimas reações, imprescindível conhecê-lo, sopesá-lo. Acusei-me cansado, deprimido. Se era ali um mordomo, que me permitisse entrar, por gentileza, ainda que por instantes breves, a fim de que me fosse possível refazer as forças. Ato de bondade fraterna, nada além de alguns minutos, carecia de ambiente humano amigo. Operou-se, entretanto, a reviravolta. Vi perdida a posição que granjeara. Moreira arremessou meu olhar terrível, que funcionou sobre mim com a punhalada vibratória. Ajuntou frases irônicas e gritou que a casa tinha dono, que diante dos descascados, esse aqui tem uma nota, descascado é uma gíria do plano espiritual, dos espíritos inferiores, explica André Luiz. Quem mandava ali era ele, que para atravessar a porta seria preciso removê-lo de que dispunha de sua larga para dormir, e finalizou agressivo. Que tem você aqui? Deu fora. Eu não vou com a sua lata. Vá se catar, vá se catar. Nenhuma outra alternativa senão descer escadas desabaladamente, porque avançou em minha direção, arregaçando punhos decididos. Regressei ao aconchego do mar, entrando em prece, reavendo a condição que me é peculiar, voltei ao mesmo ponto. No interior da peça, o casal acomodava-se para o almoço, com as atenções de Dona Justa em serviço. Moreira, que não mais me assinalava a presença, instalara-se na cadeira de Cláudio, e com Cláudio, de tal modo que, certo, se alimentava tão claramente quanto ele, através de um dos numerosos processos em que se catalogam as ações de osmose fluídica. Quer dizer, esse espírito também almoçava ali junto com eles. Que tristeza! A conversa entre os cônjuges deslizava banal, mas, consultando o cérebro de Nogueira, convencemo-nos para longo de que o tema do dia circulava ativamente no sistema de conjugação mental que prevalecia entre ele e o acompanhante. Registrava-se-lhes o anseio por notícias que lhes facultassem conexões para o objetivo inconfessável que começavam a entremostrar em espírito. Agora, à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos nas formas pensamentos em que as duas mentes enfermiças se revelavam. Tudo se aclarava de súbito, digeriam o plano em silêncio, abordariam Marita à feição de dois caçadores colhendo uma lebre, antegozavam o assalto, articulavam-se-lhes os pensamentos em lances dissolutos, determinavam-se a surpreendê-la em casa de Crecina, como se apanha um fruto resguardado na árvore. Perplexo, decifrei a trama inteira. Cláudio ergueu a voz, fingindo ignorar a viagem da filha. Perguntou a mulher por Marina, que fez que, no fundo, queria notícias da outra. Dona Márcia caiu, de imediato na indução. Respondeu que ele, provavelmente, se havia esquecido de que a moça avisara na véspera que iria a Teresópolis, a serviço da imobiliária. O chefe, impedido, indicara para representá-lo em algumas transações importantes. Voltaria, sem dúvida, na manhã seguinte. Quanto a Marita, horas antes, telefonara de Copacabana, solicitando para que não a esperassem ao jantar. Talvez demorassem serviço extra na contabilidade da loja até mais tarde. O marido pigarreou, mudou de assunto, comentou alguns sucessos políticos e a refeição terminou sem maiores delongas.
No intuito de colaborar com eficiência na preservação da harmonia geral, demandei a habitação de Crecina, onde não tive qualquer dificuldade para identificar o apartamento número 4. Recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. A vivenda, pela extensão enorme, aparentava profunda calma. Entretanto, pela ruidosa conversação dos desencarnados, menos felizes, que aí bulhavam, desocupados, era possível imaginar as agitações da noite. Depois de atenciosas idas e vindas pelo terreno, examinando situações, vi a dona da casa tomar o fone. Aproximei-me. Crecina perguntava por Gilberto no escritório dos Torres. Atendida, combinou a visitá-lo às 2. Daí, precisamente, a meia hora. O programa foi cumprido em todas as sequências previstas. De retorno, Crecina chamou para a loja e comunicou à jovem que o rapaz escrevera. Tudo certo. Leu o bilhete em que lhe participava a resolução de estar firme no lugar indicado, às 8, que ela aguardasse, confiasse. A pobre menina exultou e as minhas inquietações doíam. Agigantadas. Necessitava desdobrar medidas de proteção. Entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse em nome do acaso. Entretanto, debalde, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais com possibilidades de auxílio. Ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, pensamentos entouçados sobre raízes de sexo e finanças. Vemos aqui, meus amigos, que é preciso estar na frequência para que ele pudesse passar as intuições, configurando cenas de prazeres e lucros com receptividade. Frustrada para qualquer interesse de outro tipo, até mesmo um dos chefes de Marita, do qual me acerquei, tentando insuflar-lhe a ideia de reter a jovem no serviço até altas horas da noite. Ao sentir a imagem na tela mental, transmitida por mim, para indício de entendimento, acreditou-lhe estar pensando consigo mesmo, inclinando o assunto para questões salariais. Concentrou-se de pronto nas vantagens econômicas, agarrou-se às cifras, encheu a cabeça com parágrafos da legislação trabalhista, expulsou-me a influência sumariamente, monologando no íntimo. Essa moça já percebe o suficiente. Não lhe darei nem mais um centavo, nenhum outro recurso se não permanecer no casarão de sentinela. Inúteis as diligências. Para a gente ver, meus amigos, os espíritos também não podem tudo. Não é verdade? Às 7h30 da noite, Cláudia apresentou-se com esmero, sem mesmo esquecer-se da peruca leve que lhe remoçava as linhas fisionômicas. Solerte espiou a vivenda de Crecina a pequena distância. Ele e outro, Moreira, não parecia menos interessado. Acompanhei-os. O marido de Dona Márcia, aperaltado, buscava um telefone que não teve dificuldade para encontrar. Café vizinho facilitava. Discou chamando Fafá, o porteiro da pensão, que ficávamos conhecendo em nossas investigações cordiais durante o dia. Atendido, rogou-lhe que fosse encontrá-lo confidencialmente. Questão de negócio. Não se arrependeria do segredo. Riram-se pelo fio. O empregado, velho bonachão, que o álcool já começava a excitar aquelas horas verdes da noite, veio à pressa. Atencioso, sabido, conquanto guardasse um sorriso de bondade parado no rosto, que tanto podia ser para o bem como para o mal. Inclinou o ouvido para a boca de Cláudio, a fim de escutar melhor. Nogueira cochichou solene. Solicitava-lhe concurso urgente. Precisava esclarecer-se quanto aos jovens que se reuniriam no quarto. A moça era sua filha. Não faria barulho, não escandalizaria ninguém, mas desejava certificar-se. Nada de complicações. Necessário reconhecer o desencaminhador, de maneira a solucionar o problema de família, sem alarde. Recorria aos préstimos dele, companheiro dedicado. Não lhe dispensaria a colaboração. Fafá disse compreendê-lo, participou que a menina, esperada, já se instalara. Vira-a sozinha, através da porta semicerrada. Estava sentada no leito, folheando revistas, e ante as perguntas que se acumulavam, confiou que era a jovem vista por ele, cedinho, em conversação com a mudana. Sim, guardava-lhe o nome.
Era Marita sim. Fez-se Cláudio, mais reservado, pediu-lhe blackout. Que o porteiro lhe fizesse o favor de desajustar o fusível na instalação elétrica. O concerto exigia uns 15 minutos de sombra. Isso bastava para que se inteirasse de tudo, sem que a patroa e os hóspedes lhe percebessem a presença. Colaboraria no escuro, em ângulo oposto à iluminação pública, e assim facilmente identificaria o rapaz. O serventuário, não obstante semi-embriagado, fixou expressão matreira e salientou que era problema sério aquele. Satisfaria o chefe, mas bico calado, nada de envolver-se com os tiras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele 2 cédulas de 500 cruzeiros e Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que o Nogueira aclarou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Separaram-se os dois, e quando me perdia em dolorosas conjecturas, revigoradora surpresa me visitou o espírito. Dera alguns passos na rua e fui agradavelmente defrontado pelo irmão Félix, que me abraçava. Comovi-me, revê-lo e confiar-lhe todas as inquietações foi trabalho de segundos. Nas minhas frases curtas, o instrutor recolheu todo o material informativo. Sem detença, rumamos para a vivenda coletiva, cujas lâmpadas esmoeceram de chofre quando lhe transpunhamos a entrada. Tive a ideia de que o acontecimento era comum, porquanto a escuridão não estabeleceu o menor alarme. Velas bruxuleantes piscaram aqui e ali. Tomamos a direção do aposento isolado. Cláudio estancara a porta, enlaçado pelo vampirizador, ambos justapostos um ao outro, dupla de sentimentos e propósitos iguais. Ambos emocionados, corações pulsando, os precípites prelibavam a caça que não lhes escaparia. À distância reduzida, notei que os dois se postavam sob o halo das energias balsâmicas de Félix. Entretanto, o admirável fenômeno para eles era como se não existisse. Diante do quadro inquietante e enternecedor, imaginei comigo fitar 2 lobos humanizados, aos quais piedoso emissário dos céus tentasse, inutilmente, entregar a palavra à inspiração de Jesus Cristo. E rodilhavam-se os dois num charco mental de lascívia, com tamanha sofreguidão que não cabia ali, naquele vulcão de apetites sexuais, a menor frincha pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Agressivo perfume de cravos me invadiu o olfato desprevenido. Onde sentira naquele dia um cheiro igual? Recordei espantado. Aquele era o extrato usado por Gilberto. Conhecera-o na palestra do Lido. Minuciei observações. Reconheci que Nogueira tivera igualmente o cuidado de usar indumentária, em tudo semelhante à do moço, inclusive a gravata. Quanto ao nó e ao tamanho, nenhuma particularidade fora esquecida. Antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, a dupla avançou quarto adentro. Nós, que podíamos enxergar na obscuridade, vimos a pobre menina levantar-se, sussurrando frases de arrebentadora paixão e de intensa saudade, abrindo ansiosa os braços, sem guarda para si e o mínimo resquício de vigilância. Acreditava-se diante do amado. Era ele, não devia recear, naquele instante, em todas as suas intenções e em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo só, entregar-se. Cláudio e o outro, a fremirem de emoção, mantinham absoluto silêncio. Nada que pudesse evitar a integração indesejável. Nogueira, agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-a de encontro ao peito e beijou-a convulso. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se vencida. Irmão Félix, tangido por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e acompanhei-o. Atingindo o degrau externo da porta de entrada, vi que o benfeitor, transido, se deteve de olhos fitos no céu. Quanto a mim, conturbado, não me sentia capaz de articular uma prece. Nada pude fazer senão calar-me, reverente perante o agoniado coração paterno que vinha das esferas superiores para desmanchar-se ali em suplício indizível, velando através da oração muda que lhe extravasava horas em grossas lágrimas. Homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente a face dos instintos inferiores que nos atazanam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, reduzi quanto
puderes as quedas de consciências, quanto não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam. De uma vida mais bela, disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis que vos estendem as mãos, pais e mães, esposos e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre, em muitas ocasiões, vos acompanham de perto, acrescentando-vos a alegria ou partilhando-vos a dor. Quando estiverdes a ponto de resvalar nos despenhadeiros da delinquência, pensai neles. Ser-vos-ão generosos, indicando-vos caminho na noite das tentações, a feição das estrelas que removem as trevas. Vós que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos na abnegação, que ainda respiram no mundo, compadecei-vos também dos mortos, transfigurados em afetuosos sirineus. A nos compartilhem as cruzes das provações merecidas em dolorido silêncio, quando muitas vezes não somos dignos de oscular-lhe os pés. Diante de Félix, em pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre passou então a recorrer ao Evangelho e a confortei-me ao lembrar que Jesus, o Divino Mestre, fora também um amigo sensível e carinhoso ao chorar um dia na terra ante Lázaro morto. Decorridos quase 20 minutos de expectação, a luz reapareceu e ouvi um grito agoniado em que o espanto e a dor se mesclavam com um terrível acento. Marita, com rapidez de uma corça dilacerada, saltou à janela em sentido oposto e disparou em desalinho. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento, espancando-a com fúria. Esse alguém era Dona Márcia. Nogueira, assistido pelo amigo desencarnado, recompôs-se num átimo e, ao esbarrar com a esposa, fez risinho ridiculizador, exclamando mordaz: "Era só o que faltava, você também aqui?" Dona Márcia, que costumava entreter-se no pôquer junto a amigas, não longe da pensão de Crecina, com quem mantinha relações de amizade, fora imediatamente informada por ela quanto à chegada do marido, com a observação de que ele talvez entrasse em rixa acirrada com os jovens. O porteiro, receando complicações, aviara-se diligente, comunicando à patroa quanto sabia. E a patroa, a seu turno, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, não hesitara em invocar a presença da amiga, no intuito de conjurar possíveis desastres. A senhora Nogueira, ao chegar, inquieta, vira a filha adotiva em debandada e, entopando com o marido, desapontado, saindo a sós, entendeu num relance tudo o que se passara. "Canalha!" bradou indignada. "Eu não acreditei nessa menina infeliz, eu que poderia ter evitado." E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. "Como é que você não pensou? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem, a não ser você mesmo. Você nunca soube da última carta em que ela me entregava à menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça pobre e leal é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto você destruiu. Ah, Cláudio, Cláudio, a que baixezas descemos nós. Louco, você ultrajou a própria filha." Ele apoiou-se cambaleante na porta, como que fulminado por um raio. Dona Márcia prorrompera em soluços, entretanto, de nossa parte, era forçoso sair. Meus amigos, que drama terrível, que tristeza, que drama. Mas vamos às observações. Já vimos em outras leituras que há espíritos que se alimentam junto com os encarnados. André detalha aqui, se alimentava tão claramente quanto ele, através de uns numerosos processos em que se catalogam as ações da osmose fluídica. O espírito sentara na mesma cadeira que Cláudio, sobrepunham-se como se fossem uma só pessoa. Vimos nesse capítulo ultrajantes comportamentos dos que balizam suas vidas unicamente pelos impulsos do cérebro primitivo. Podemos imaginar as consequências kármicas dessas atitudes. Vai ser difícil, até mesmo para o Cláudio.
essa situação dramática. Meus amigos, não temos nem ânimo de mais considerações. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo. Abraços!